Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez não será sobre o Betaflight, não vamos continuar a série do Betaflight hoje. Hoje vamos sim falar sobre rádios. Vamos falar um pouco sobre rádios e sobre o firmware / software que os controla. Então, os vossos rádios, como estes dois aqui, o Radiomaster TX16S e o Jumper T12, que já é um bocado antigo, são essencialmente um conjunto de hardware físico que vocês tocam, mexem e interagem, e um firmware que está carregado dentro do microcontrolador, que basicamente controla todas as funções do hardware. O firmware, neste caso destes dois rádios, quando eles são vendidos, é um firmware genérico, um OpenTX antigo, é um firmware específico desenvolvido pela empresa que criou o rádio, no caso do Jumper. Quando saiu, trazia um firmware chamado Jumper TX, que pode ser muito limitado nas funções, ou pode ser já um rádio completamente open source e já vem de fábrica flashado com uma versão muito mais atual do firmware. Este firmware que os rádios utilizam atualmente, na sua grande maioria, é o OpenTX. Falando se calhar apenas da maioria, e vamos ignorar para já os rádios proprietários e os rádios mais exclusivos de certas marcas. Vamos falar de rádios open source que aceitam e são compatíveis com o projeto OpenTX. Este projeto OpenTX já tem alguns anos. É um firmware que começou a ser desenvolvido originalmente com outro nome, chamava-se Deviation TX, e a dada altura foi dividido e começaram a tentar implementar esse software numa generalidade maior de rádios e com outras capacidades que nessa altura eram novidade e não existiam. Este software foi desenvolvido nos últimos anos de forma a ser compatível com a maioria dos rádios da FR Sky, e por essa razão a FR Sky também tinha alguma parte interessada no projeto e mantinha o projeto próximo de si, limitando de certa forma, por motivos que não interessam e que são difíceis de perceber, mantinha o desenvolvimento muito lento e de certa forma limitado nas suas funções. A dada altura houve muita gente que se fartou da lentidão do OpenTX e do desenvolvimento atrasado do OpenTX, e decidiram fazer um fork. Dividiram o repositório do OpenTX, que era open source, respeitando as licenças da partilha do software livre, e iniciaram um projeto paralelo. Este projeto paralelo chama-se EdgeTX, que é também compatível com a maioria dos rádios, ou seja, o EdgeTX é compatível com todos os rádios que, por sua vez, eram suportados pelo OpenTX, uma vez que ele deriva do anterior. Este projeto, como o nome indica, Edge, o fio da navalha, é um projeto que se pretende que seja rápido no desenvolvimento das funções e da implementação das alterações, o que pressupõe que estejamos quase sempre numa versão de teste. O EdgeTX praticamente vive das versões nightly, são versões que são cozinhadas, entre aspas, todas as noites e são colocadas no repositório online praticamente todos os dias. Cada vez que uma alteração é adicionada ao código, eles automaticamente cozinham um ficheiro novo para podermos flashar e testar essa alteração. E agora tenho uma chamada. Continuando. Em resumo, este firmware está disponível online num repositório chamado edgetx.org.
.org, será? Sim. Edge TX edgetx.org é o site básico do projeto, onde podem encontrar as informações sobre o projeto, sobre o objetivo, de onde é que eles vieram, para onde é que eles vêm, quem são, e tem também o link para o repositório do GitHub, onde se pode fazer o download do firmware. Vocês podem ver que este projeto é extremamente ativo. Vocês podem ver aqui que a versão, cá está, a versão Nightly tem 16.672 adições desde o início do projeto. Eu estive a ver há bocado, não me interessa estar agora aqui a mostrar, mas eu estive a ver há bocado e o projeto do OpenTX tem 14.000 e qualquer coisa, com quase 3 vezes ou 4 vezes mais de tempo de existência. Seguramente mais até. O EdgeTX deve ter pouco mais de 1 ano e 6 meses. O OpenTX tem à vontade uns 5 ou 6 anos de desenvolvimento. Portanto, dá para ver que o projeto anda muito lentamente. Depois, houve aqui outra situação, que foi o lançamento de hardware mais recente. Aqui o TX16S foi lançado com um ecrã touch. Na altura, o OpenTX não tinha suporte e prometeram fazer o suporte para o ecrã touch na versão 2.4. Isto foi há 2 ou 3 anos atrás, a versão 2.4 ainda não saiu. O suporte oficial do OpenTX para o ecrã touch está difícil, portanto, quem quiser ter touch neste rádio tem que ter, obrigatoriamente, o EdgeTX. Depois há uma série de outras vantagens que o EdgeTX nos oferece. Nós temos ecrã touch a funcionar. Nós temos os Lua scripts completamente redesenhados e escritos, e o interface entre o EdgeTX e o Lua script foi completamente redesenhado. É muito mais rápido no interface entre o Lua script e o rádio, ou seja, conseguimos ter scripts quase ao vivo, on the fly, com atualização constante. Temos também alterações ao código interno do firmware que permitem uma coisa muito interessante, que é os vossos gimbals, eles fazem um pulling a 500 Hz por segundo. Ou seja, o hardware envia a informação para o firmware da posição dos gimbals 500 vezes por segundo. Só que por limitações de firmware, o OpenTX só fazia esse pulling a 250 Hz por segundo e ainda não foi atualizado. O EdgeTX já faz essa atualização a 500 Hz por segundo. Isto é interessante porquê? Porque caso usem um protocolo de rádio que seja capaz de fazer estas taxas de atualização altas, como por exemplo o Express LRS, que tem um modo de 500 Hz por segundo de comunicação entre o rádio e o drone. Se estiverem a utilizar o Express LRS no OpenTX, esse protocolo a 500 Hz por segundo não interessa, porque vão estar a fazer o pulling dos gimbals a 250 para estar a transmitir a 500, portanto aquilo vai fazer ali uma duplicação da posição dos gimbals a cada 2 atualizações, repete, e isso não traz vantagem nenhuma. No caso do EdgeTX, desculpem, essa atualização é feita a 500 Hz por segundo e, no limite, consegue-se ter um link entre o rádio, ou seja, entre os vossos dedos e o drone, de 500 vezes por segundo. Isso é bom, tem as vantagens óbvias de termos um protocolo extremamente estável e reativo. Havemos de falar sobre isso lá mais para a frente.
Agora, neste vídeo não interessa aprofundar mais. Temos também, dentro do EdgeTX, no código-fonte, alterações que permitem suportar para já o Crossfire V2 a 100% e numa fase inicial. E numa fase mais avançada vai suportar a 100% o Crossfire V3. O Crossfire V3, para os utilizadores do Crossfire, acaba por ser uma versão aproximada do ExpressLRS no que respeita às taxas de atualização. Mas isso também não interessa agora aqui neste vídeo. Vamos então ver o que é necessário. O que é necessário para atualizarem os vossos rádios para o EdgeTX. A equipa dos desenvolvedores do EdgeTX foi impecável e eles desenvolveram 5 formas de atualizarem os vossos rádios. Eu vou-me focar apenas numa. Porquê? Porque é aquela que eu, na minha opinião, acho que é mais linear e é aquela que permite reverter o processo de forma segura, reverter entre aspas, permite restaurar o rádio de forma segura caso a coisa corra para o torto. Tenho que fazer aqui um pequeno disclaimer. Eu não recomendo de todo que flashem versões nightly, quer nos rádios, quer nos drones. Eu recomendo que flashem versões estáveis e que estão testadas e que estejam vocês também satisfeitos com o facto de se manterem numa versão estável. Se vocês quiserem testar novas funções, ver para onde é que as coisas estão a caminhar e estar atualizados a 100%, terão que flashar versões nightly em qualquer um destes firmwares, ou seja, versões não testadas e sujeitas a ter bugs. Portanto, eu não recomendo isto. Terão que o fazer de vossa livre e espontânea vontade. Posto isto, vamos continuar. Nós vamos precisar, obviamente, de um destes rádios. Neste exemplo, hoje, vamos usar o TX16S. Deve ser o rádio que mais gente tem interesse em atualizar para o EdgeTX por causa do ecrã touch. E vamos então aqui ao site fazer o download do software necessário para flashar o vosso rádio. A forma que eu recomendo para flasharem o vosso rádio é usando o método do bootloader, ou seja, o vosso rádio é conectado no modo DFU ao computador. DFU quer dizer Device Firmware Update Mode. É um modo que é seguro e usando este modo DFU atualizamos duas coisas ao mesmo tempo. Utilizamos o bootloader do rádio e atualizamos o firmware ao mesmo tempo. Aqui estas duas coisas são importantes. Porquê? Porque um rádio que esteja flashado com o OpenTX vai ter um bootloader OpenTX que não é compatível com o EdgeTX. Mas é importante dizer que o bootloader do EdgeTX é compatível retroativamente com o OpenTX, desculpem. Portanto, se vocês se arrependerem, se não gostarem, se não tiverem interesse em continuar com isto, podem voltar a flashar o OpenTX utilizando o mesmo bootloader e a coisa continua a funcionar, não tem problema nenhum. Posto isto, vamos aqui ao GitHub fazer o download do programa do flasher
que é o programa que vai flashar o vosso rádio. Eu vou deixar o link na descrição para ser mais fácil e vou deixar diretamente encaminhado para a versão mais atualizada sempre. Portanto, nós vamos fazer o download aqui do EdgeTX Windows, porque eu estou em Windows. A preparação do cartão SD. O EdgeTX não é compatível com o cartão SD do OpenTX. Portanto, nesta altura, eu recomendo que façam uma cópia do vosso cartão SD do OpenTX para posteriormente reverterem o processo, se assim o entenderem. Vamos pegar aqui no nosso rádio e vamos conectar o rádio ao computador desligado, completamente desligado. Eu agora vou mostrar-vos o que é que acontece quando fazemos isso. Então, o rádio está desligado e ao ligarmos ao computador, ele vai fazer aqui este Larsen Scanner e vai ficar com este LED aceso. Se ele ficar com este LED aceso, está em modo DFU. Entretanto, vamos colocar aqui o rádio assim. Vamos utilizar o nosso firmware que acabamos de fazer o download. Vamos executá-lo e instalá-lo. Portanto, eu já o tenho instalado. E cá está o flasher. Este íconezinho vai-vos aparecer no ambiente de trabalho. Vocês vão executar e vão ter o flasher. Este programa tem estes separadores. E o que é que nos interessa? Interessa-nos o flash. Para já. Se vocês forem ver o guia deles, há aqui pequenas nuances, mas eu prefiro assim porque é mais simples para mim e manter as coisas desta forma. Portanto, vamos selecionar o nosso firmware branch. Neste caso temos estas opções todas. O que é que nos interessa? Interessa-nos o EdgeTX. EdgeTX são eles todos. Firmware Nightly. São as versões mais atualizadas que estão com as últimas adições ao código e estão a ser testadas em todo o mundo por todos os utilizadores. Se escolherem o firmware main, serão versões que podem ainda não ter bugs corrigidos, mas estão mais estáveis. Os bugs podem surgir nas Nightlys, mas no main já não estão presentes, mas não têm as funções mais recentes, ou seja, não está tão atualizada, mas está mais estável. Ainda assim, continua a ser um projeto praticamente beta na sua essência. Vamos então selecionar o firmware Nightly. Vamos selecionar aqui a versão que tem a data e a hora mais recente. Portanto, hoje é dia 18 e às 2h30 da manhã saiu aqui esta versão 8F55FB0. Ele vai fazer este download do metadata e depois, nesta linha aqui, nós vamos escolher o nosso rádio. Precisamos de escolher o rádio, porquê? Porque ele precisa de saber qual é que é o target para o qual vai apontar o flash. Não se preocupem, porque se enganarem, o pior pode acontecer é o rádio entrar em modo emergência e depois vão ter que fazer uma recuperação, que eu já vos vou mostrar como é que se faz. Que essencialmente é flashar outra vez e escolher o rádio certo. Vamos então escolher aqui o rádio correto, Rádio Master TX16S. Está azul, está selecionado. O rádio está ligado ao computador, tem um LED aceso, está em DFU. Vamos carregar em Write. Este flash é um pouco lento, porque a comunicação em modo DFU é lenta. É uma comunicação num protocolo bastante lento e vai demorar algum tempo. Portanto, este download vai demorar aqui a chegar aos 100%. Nós, entretanto, vamos então proceder à preparação do cartão
SD. Este firmware, o EdgeTX, precisa ter um cartão SD com umas pastas específicas, uma vez que é diferente do OpenTX. Nós vamos fazer o download do vosso asset correspondente, que neste caso será o Horus. Porquê o Horus? Porque o EdgeTX, sendo compatível com os rádios da FrSky, e como a maioria dos rádios não FrSky são clones da FrSky, nós vamos escolher uma destas pastas para o cartão SD que tem o nome do rádio FrSky, do qual veio o clone original. Portanto, qualquer rádio baseado no Horus da FrSky, que é aquele rádio quadrado grande com o ecrã por cima, qualquer rádio vai precisar desta pasta zip chamada Horus. Qualquer rádio baseado no X9D vai precisar desta pasta X9, e qualquer rádio baseado no Taranis QX7, o Taranis X9 e o Taranis QX7, que é o outro mais recente, vão precisar desta pasta com o nome Taranis X7. O FlySky Nirvana F14 é um rádio à parte. Este projeto estava abandonado a dada altura. O Nirvana F14 foi abandonado pela Underground FPV, que foi a empresa que o criou. A FlySky apenas fez o hardware e apenas montou o rádio. A Underground FPV era uma empresa que tinha uma loja online e tinha uma série de pessoas ligadas que, entretanto, desapareceu do mapa e abandonaram completamente este projeto. A dada altura, eles disseram que iam dar suporte e que tinham um firmware específico para eles, mas era mentira, era apenas um fork do OpenTX que eles estavam a alterar e a vender como se fosse próprio, e isso violava as regras do código open source. Portanto, por aí também a coisa não avançou. Neste momento, a equipa do EdgeTX está comprometida a desenvolver o firmware compatível com o Nirvana NV14, e dessa forma ele está aqui a ser suportado. Importa dizer que o Nirvana F14, pela sua especificidade, porque tem um hardware completamente único, é bom, o hardware é bom, mas é único, e como foi completamente abandonado pelos criadores originais, eles estão a desenvolver o código praticamente de raiz. Portanto, as alterações que se fazem no EdgeTX que interferem com o Nirvana F14 são sempre muito mais sujeitas a bugs e estão mais sujeitas a serem revistas, porque, pronto, exatamente essa especificidade do hardware ser único obriga a que o código seja desenvolvido mais lentamente. No entanto, a versão Nightly está completamente assegurada e é completamente compatível para uma utilização geral do rádio. Ou seja, os únicos problemas que o Nirvana F14 tem atualmente estão nas curvas do throttle, nos collective plate curves que é utilizado em helicópteros. Portanto, essa parte mais específica e esse nicho do controle de helicópteros é que está comprometido no Nirvana F14. A parte dos quadcópteros, dos aviões, a parte de utilizarmos os canais básicos, 4 canais de controle, 4 canais auxiliares, essa parte está completamente assegurada. Os Lua scripts funcionam, o touch funciona, a conectividade entre o rádio e os módulos funciona, portanto, está tudo assegurado. Os bugs são na parte mais específica dos menus mais específicos, helicóptero e acho que só isso. Pronto, mas aqueles mixes internos marados para gliders, para helicópteros e outras configurações mais exóticas, aí poderão estar um pouco comprometidos.
Entretanto, vamos aqui ao nosso flasher. Chegou aos 100% e diz que está válido, sim senhor. Successfully. Vamos então fechar e vamos desligar o rádio do computador. Nesta altura o LEDzinho vai apagar. Vamos fazer o download então aqui do zip que eu tinha falado. Está aqui. Open. Sim senhor. Voltando a repetir, já fizeram uma cópia do vosso software original, desculpem, do vosso cartão SD original e já guardaram. Então agora vamos ligar o rádio no modo bootloader. Regra geral, os rádios da FR Sky entra-se no modo bootloader apertando os dois trims para dentro e dando o power ao mesmo tempo. E ele entra neste menu, que é o menu bootloader. Aqui diz Write Firmware, Exit, e por baixo já vai ter aqui a nossa versão atualizada, que é aquele número do GitHub que eu vos tinha mostrado. Isto mostra-nos que a atualização foi feita, o bootloader foi atualizado, mas ainda não está pronto a ser usado. Nesta altura, vamos ligar o nosso USB outra vez, e ele vai entrar em modo USB. Nesta altura vai aparecer-vos dois discos externos no vosso computador. Um deles vai se chamar, se tudo estiver correto, RMTX16. Esse disco diz, tem dois ficheiros, firmware bin e firmware TXT. Não mexam. Fechem esse disco, ignorem completamente. Depois vai-vos aparecer um disco externo, chamado USB, que vai ter uma série de pastas, que são estas aqui, mas serão as pastas do OpenTX. Nesta altura vocês apagam as vossas pastas e vão ficar com o cartão completamente limpo. E vamos então agora copiar as nossas pastas do nosso ficheiro horus.zip para o vosso cartão SD. Este cartão SD deve estar vazio e deve ou deverá estar formatado. Portanto, vocês vão abrir o vosso cartão. Portanto, vocês vão abrir o vosso cartão, que será o USB Drive E. Vão copiar as pastas do horus.zip para o vosso cartão. Vão à vossa pasta que guardaram do OpenTX e vão copiar a pasta Models e a pasta Radeon para o vosso cartão SD. Isto para quê? Para fazer a conversão dos modelos que vocês já têm configurados no rádio. A equipa do EdgeTX criou um conversor interno para quando fazemos o flash a primeira vez e copiamos estas duas pastas, o rádio automaticamente converte os modelos para o novo firmware. Porque os modelos não são compatíveis, nós não conseguimos utilizar um modelo OpenTX no EdgeTX. Pelas razões óbvias, o firmware não é o mesmo e por essa razão a coisa não funciona. Entretanto, vamos aqui abrir o nosso cartão SD e vamos confirmar que temos
um ficheiro chamado HTX SD Card Version e temos estas pastas todas, que são as pastas do cartão SD do HTX, que copiamos a partir daqui do nosso horus.zip. Agora, nesta altura, nós vamos fechar, vamos desligar o cabo USB e vamos fazer exit. E agora o rádio abriu e diz SD Card Conversion Required. Não sei se conseguem ver aqui. Está aqui. O brilho é muito grande, mas pronto. É só carregar aqui no OK, que é aqui este botãozinho no canto, e ele converte os modelos automaticamente. E já está. Já converteu. Para já, o flash inicial é este. Nós temos os nossos modelos convertidos e, à partida, tudo estará a funcionar. Vamos agora testar o touch. Se carregarem aqui no Edge TX, ele vai-vos acender o ecrã pela primeira vez. Esta função foi implementada com sucesso, ou seja, um timeout de brilho, um toque e ele liga. Façam lá isto no OpenTX. Outro toquezinho aqui e abre-vos este menu que tem a possibilidade de fazer o scroll. E vamos aqui ao About HTX. Tem um QR Code que vocês podem ler com o telemóvel e vai diretamente para a página do HTX. Temos depois que confirmar que aqui nas Radio Settings, em Hardware, temos os switches todos. E depois temos a pasta que diz Radio Setup. Eu tenho que colocar isto no computador para vocês verem, no simulador. Aqui no Radio Setup, o que é importante ver? Se está em modo 1 ou em modo 2. Porque o vosso rádio, vocês não conseguem ver por causa do brilho. O vosso rádio originalmente pode estar em modo 1 ou modo 2, e quando flasham o HTX ele muda o modo, mas isso é uma função que se altera facilmente aqui nos menus do rádio. Por isso, se tiverem os vossos sticks trocados, este é o acelerador, e se ele por acaso estiver a responder deste lado é porque está em modo 1 ou modo 2 ou vice-versa, e vão aqui aos menus do rádio e trocam facilmente. Podem também mudar o tempo que demora a desligar. Podem também mudar aqui os settings regionais, a língua, as unidades, métrica ou imperial. Todas as funções habituais do OpenTX estão aqui todas. E para já é isto. O flash inicial do HTX é muito simples. É muito direto, tem estas salvaguardas de ter que se fazer
a cópia dos modelos e da pasta rádio do OpenTX para depois poder fazer a conversão dos modelos automaticamente. O que é que eu posso adiantar mais para já? Podemos agora conectar o nosso cabo USB novamente ao rádio e ele já vai perguntar se quer conectar em USB Storage ou joystick, como fazia no OpenTX. Eu escolho USB e ele abre novamente aqueles dois discos externos. Ignoramos o que tem os dois ficheiros firmware e temos aqui as nossas pastas do nosso rádio com os nossos modelos. Agora, o que é que eu posso fazer? Propriedades, isto foi quando... Pronto, e basicamente é isto. Qualquer dúvida acerca disto, coloquem nos comentários e eu tentarei ajudar e dar a resposta adequada. O próximo vídeo será uma introdução também e provavelmente um flash inicial ao Express LRS. Isto para também tentar dar a resposta aos pedidos que têm deixado nos comentários, quer no Facebook, quer no YouTube. Portanto, o próximo vídeo será sobre Express LRS e o que é e para onde é que ele vai. Adeus e bye bye.